Olá, muito boa noite. É com muita alegria que a gente dá sequência ao nosso estudo, um estudo que tem feito com que a gente possa refletir um pouco mais sobre a mediunidade, sobre os dons espirituais, sobre o nosso universo anímico, né, nas nossas condições humanas que vão se desenvolvendo à medida que o ser humano também alcança um novo patamar de conhecimento, de trabalho, de dedicação e, sobretudo, de comprometimento com a doutrina espírita. Então, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse instante, orar ao nosso Pai Celestial para que nos abençoe, para que nos acalme intimamente, para que possamos compreender um pouco mais a doutrina espírita, principalmente, Senhor, nesse ângulo da mediunidade. É para nós ainda um ângulo novo, um novo sentido, já que na maioria das vezes não soubemos trabalhar com ele da forma mais coerente, e sim ser quase que um joguete nas mãos dos espíritos, numa tentativa de dividir responsabilidades dentro de uma oportunidade de crescimento espiritual. Sabemos, Senhor Jesus, que depende do nosso esforço, dedicação, do nosso comprometimento, da nossa boa vontade, alcançarmos um patamar superior no entendimento, para silenciarmos as nossas inquietações mentais e, ao mesmo tempo, conseguirmos trabalhar com este dom, com este novo sentido com o qual nosso Pai Celestial nos presenteia. Abençoe o nosso pequeno grupo de estudos, Senhor, para que possamos, aos poucos, dar passos firmes e coerentes em direção ao crescimento espiritual. Que nosso Pai Celestial nos abençoe, nos fortaleça, nos acalme, nos inspire hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos estudando já o capítulo 19, no capítulo das ideoplastias, ou o capítulo da plasticidade das ideias do pensamento. Vimos que o pensamento é uma energia que emerge da mente, do espírito, e uma vez tendo alcançado a atmosfera espiritual que nos envolve, ele é capaz de manipular a matéria, de compactá-la, de formá-la, de dar qualidade, de dar peso, cor, de realmente influenciar a partir do momento que emerge de nós a energia pensante. Chegando a esse ponto, né, de formação, o pensamento, por tomar forma e por, ao mesmo tempo, ter propriedades materiais na sua constituição do fluido cósmico universal metabolizado pela energia inicial, ele toma características eletromagnéticas que faz conexões, influi, recebe influência e passa a ser mais um componente que nos leva a acreditar na nossa capacidade de formar, interagir, caminhar, construir, retrair, aproximar, repulsar energias que estão à nossa volta. Na semana passada, nós paramos no item, né, nos fenômenos físicos. E André Luiz diz para nós: nas sessões de efeitos físicos, ante as energias ectoplásmicas exteriorizadas, no curso das tarefas em vias de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula, essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujeito na hipnose artificial,
se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a ação em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador do campo físico. O que ele quer dizer para nós? Um trabalho, por exemplo, de materialização é um trabalho extremamente delicado, onde o comportamento das pessoas que estão assistindo influenciam diretamente a qualidade do fenômeno. Então, se uma pessoa que está ali critica mentalmente, ou acha que o trabalho não está bem, ou que aquele espírito materializado devia ter essa ou aquela característica, ele está como se num processo, né, de hipnose, ele está influenciando a mente do médium que está na doação de fluidos, e que automaticamente, recebendo aquela carga mental, vai alterar a formação do espírito. A gente passa a pensar como que isso é delicado. Porque naquele momento da materialização, aquela forma versátil, aquela forma ectoplásmica, que o espírito, né, se formou, vestiu-se com as energias anímicas do médium, ele está sob a ação do médium. Então, se o médium sentir algum mal-estar, se ele for bombardeado por alguma ideia, influencia na materialização. E, ao mesmo tempo, quando essas energias retornam para o corpo mediúnico, trazem consigo características das energias mentais de todos aqueles que ali estiveram observando a materialização, o fenômeno. Então, são pessoas que não ajudam e, na maioria das vezes, atrapalham. Para que a gente possa montar uma reunião de materialização, não é impossível de se fazer, pelo contrário, nós temos um nível de informação hoje muito grande que pode nos dar condições de realizar a reunião, mas para isso é necessário ter um corpo mediúnico amadurecido, pessoas com uma responsabilidade muito grande para entender que naquele momento qualquer pensamento que ela emita, ela está dando qualidade ou prejudicando o fenômeno. Ah, mas isso é só na materialização? Claro que não. Se nós estamos, por exemplo, no trabalho de desobsessão, e a nossa mente não está vigilante, não está dentro da proposta do trabalho, a gente começa a observar que é provável que várias comunicações que ali se dão sofrem influência direta do pensamento das pessoas. Quando a gente leva as nossos próprios pensamentos, as nossas queixas, nossas vontades, né, nossos interesses, quando eu gostaria muito que determinado trabalho ocorresse, eu acabo levando para a reunião mediúnica uma característica minha, que é levado também do outro e do outro, e é a somatório dessas características, que são os ímpetos daqueles que frequentam, acaba dando uma classificação ao fenômeno que pode ser proveitoso, que pode ser incipiente, que pode, às vezes, não alcançar o objetivo, que pode, e em várias vezes acontece, interferir na qualidade da comunicação, da percepção, da recepção do médium. Justamente por quê? Porque há muita influência de pensamentos de pessoas que estão ali, mas não sabem o que estão fazendo ali. Não conhece a seriedade de um trabalho mediúnico. Um trabalho dessa natureza não é para qualquer pessoa. Para participar de um trabalho mediúnico, é necessário que a pessoa tenha um mínimo de esclarecimento sobre o seu papel ali dentro, sobre o papel das pessoas que ali estão, sobre o papel da espiritualidade que desenvolve ali os trabalhos, que tem toda a sua pauta, que tem os seus compromissos, que tem os seus, né, os seus pedidos que foram feitos, julgados, analisados, e que com certeza precisam
de uma atenção maior. Então, não nos cabe, nesse momento, querer direcionar o trabalho. Ah, mas fulano de tal está doente, eu estou... Pensa, sim, nas pessoas doentes, mas entregue em oração e deixa que a espiritualidade direcione e possa coordenar o trabalho. Lembra que ajuda mais quem atrapalha menos. Se eu vou para um trabalho mediúnico, eu não trabalho como médium, nem como passista, eu fico ali apenas vibrando. Então, que eu fique em oração o trabalho. Que quando o espírito comunicar pelo médium fulano de tal, eu possa orar em benefício a ele. Direcionar bons sentimentos. Pedir ao nosso Pai Celestial que abençoe a sua jornada, que nem sempre é fácil, que está naquele momento talvez marcada por dores, por dificuldades. Quem sabe amanhã seremos nós que estaremos ali e sofrendo dardos mentais das pessoas que são descrentes, das pessoas que são críticas, daqueles que levantam polêmica. Está na hora de amadurecermos o pensamento. Daí porque, apreendendo com mais segurança a necessidade do médium e respeitando-as com elevado critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento, as entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinelas quando os alunos abandonam os objetos enobrecedores da lição e pervagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Daí, nós temos o porquê das reuniões estarem caminhando, né, para uma dificuldade muito grande. Ah, nós não temos reunião mediúnica, não conseguimos montar. A maioria das pessoas querem adaptar a doutrina espírita à sua forma de pensar, à sua forma de agir, aos seus gostos, aos seus prazeres, e não se adaptar a uma proposta. Ah, não, eu quero ir, mas eu não deixo de fazer isso, eu não deixo de fazer aquilo, eu não renuncio a nada e quero que a espiritualidade participe dessa minha insensatez e às vezes até queixo, né, porque não consigo êxito, porque estou no desenvolvimento há muito tempo e os espíritos não me utilizam como um aparelho. Justamente se dá porque, na verdade, estamos ali contraproducentes. Estamos ali inconsequentes da responsabilidade que é aguardada de cada um de nós. É imperioso que o médium participe integralmente da reunião. Se ela é 1h30, se ela é 1 hora, se ela é 40 minutos, não importa. Mas naqueles momentos que ele está ali, é necessário que a sua mente, que o seu desejo, que a sua vontade esteja presente. Ah, mas não há nenhuma comunicação, há um silêncio. O silêncio, aos nossos olhos, pode ser a falta de trabalho, mas aos olhos da espiritualidade, o que é o silêncio? Imaginemos quando adentramos um cemitério. Talvez naquele momento não tenha nenhum encarnado caminhando próximo à sepultura, e a gente pode falar, é um silêncio muito grande. Mas se tivermos os olhos da espiritualidade e pudermos enxergar cada drama que se faz em cada registro, em cada túmulo, em cada cruz, em cada placa que traz um nome, com certeza pensaremos muito na questão do silêncio. E levaremos conosco o nosso silêncio mental, em respeito a cada experiência que foi feita, que foi vivida e que ali ainda encerra alguma lembrança, alguma memória. É importante para nós termos para conosco esse comprometimento de entender a vida espiritual.
e de viver a nossa proposta sem esquecer que a vida espiritual está ao nosso lado, está à nossa volta. Nesse instante, uma série de espíritos amigos que só diferem de nós porque estão fora da matéria densa, mas que dividem conosco responsabilidades de trabalho, de elucidação, de esclarecimento, trabalhos de direcionamento de energia, como o trabalho de passe, trabalhos de orientação no campo da mediunidade, da formação de grupos, da orientação de casas espíritas, da reformulação de pensamento nas reuniões públicas. Então, a gente vê como estamos num oceano de pensamentos, e quando a gente escolhe nadar por correntes positivas, correntes que nos levam a um mar de tranquilidade, de paz, e a paz do Cristo é uma paz de trabalho, não da ociosidade, a gente passa a observar que as nossas escolhas, os nossos valores interferem no campo espiritual. Interferências ideoplásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia regularmente controlada, quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium. Então, ele está citando um exemplo numa reunião de materialização. O espírito mentor do trabalho está materializando um braço com os recursos ectoplásmicos do médium, a planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Se no mesmo instante o experimentador terrestre, tocado à forma tangível, solicita, por exemplo, uma pulseira, está ali o participante encarnado, e ele vai ter contato com aquela materialização. Então ele faz um pedido, né? Quero uma pulseira no braço. De imediato, a mente do médium, que está lá atrás do gabinete, quase totalmente inconsciente, recebe um impacto de determinação. E, em vez de prosseguir sob o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer o investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental, induzida sob o braço já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Olha que interessante. Está lá o orientador espiritual manipulando um braço através da ectoplasmia doada pelo médium. Uma pessoa que participa do trabalho, que vai ter contato com aquele braço materializado, pensa, né, de forma infantil, infeliz, inferior, mas deseja que tenha uma pulseira. A mente do médium recebe um influxo com muito mais vigor do que do mentor espiritual, porque estão ambas no processo reencarnatório, estão numa sintonia mais grosseira. Então, o pensamento do encarnado alcança o desencarnado com extrema facilidade, e ele, recebendo aquele influxo, passa a se sujeitar àquele influxo e, ao mesmo tempo, a modificar aquilo que foi plasmado. Se isso se dá numa reunião tão sutil, imaginemos na nossa. Estamos na desobsessão. Determinado espírito comparece. E ele começa a dar uma orientação ou contar a sua própria história. Alguém que está presente, como médium, passista ou frequentador do trabalho, simplesmente formula um pensamento. Ah, será que essa pessoa é fulano de tal? Será que é quem falou que é? Será que não é mistificação? E estes pensamentos incoerentes e irresponsáveis começam a ser direcionados sobre o campo mediúnico, que também pode levantar dúvidas a partir do pensamento de todos que estão sendo jogados
para si mesmo. Se não for um médium experimentado, alguém que tenha um pouco mais de trabalho, de quilometragem nessa área, pode algumas vezes mistificar, porque recebe tantos influxos, e esses influxos em forma de intuição na sua mente começam a divergir da mensagem original para atender os apelos mentais daqueles que estão à sua volta. Como proceder diante de um trabalho mediúnico? Primeiro ponto, é necessário que você tenha muito respeito por todos que frequentam o trabalho. Uma afeição sem preferência. Então, se o médium fulano de tal está sendo intermediário de uma comunicação, o meu total carinho e respeito por ele. A minha total atenção, oração e dedicação ao espírito que está comunicando. Aí alguém pode falar assim, mas se o médium estiver equivocado, perdão, se o médium estiver mistificando, responsabilidade dele. Eu não posso responder pelos outros e nem pensar com a cabeça dos outros, mas eu tenho que saber do meu compromisso diante do trabalho mediúnico. O meu compromisso é de ser responsável, de entender o drama de cada um, de participar com a minha oração, de doar, aquilo que a gente tem de melhor em nós, que é o sentimento ainda pequeno, mas um sentimento de respeito. Poxa, ele está sofrendo, está se adaptando à vida espiritual, daqui a pouco sou eu. Será que vou me adaptar com mais facilidade? Será que também não sofrerei duras penas, dificuldade, dor? Então, há de se pensar profundamente sobre a interferência das mentes encarnadas no trabalho mediúnico. Ele está citando para nós uma questão que é visível. Uma reunião de materialização, um braço sendo materializado, alguém que observa aquele braço e pensa, poderia ter uma pulseira nesse braço. E esse pensamento influenciou a mente do médium que está lá no gabinete e automaticamente materializou uma pulseira naquele braço. Então, se ele tivesse se resguardado mentalmente, o trabalho da espiritualidade teria fluído com muito mais naturalidade. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da Assembleia encarnada. Cada vez que se interfere na comunicação mediúnica, há um prejuízo. Para quem? Para nós. Porque a pauta da espiritualidade nos dá a oportunidade de dividirmos responsabilidades, de aprendermos, de conhecermos o futuro, porque o futuro de alguém que está equivocado é a comunicação de um sofredor na desobsessão. Então, é uma oportunidade que se dá a algumas pessoas que tenham um mínimo de preparo para participar. E se essas pessoas são as primeiras a trabalharem contra essa oportunidade, que benefício colherão? Que tipo, de orientação essa casa, essa reunião pode ter, senão daquelas que estão ainda iniciais, apenas combatendo as larvas mentais que levamos pelos nossos pensamentos desequilibrados? E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências ideoplásticas, manifesta a incongruência, baixando o teor das manifestações por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que não raro passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação. A princípio,
acalentado pelo conjunto das pessoas irmanadas para o intercâmbio. Então, traduzindo isso, né, no mais simples possível, perde-se o amparo espiritual superior. Porque os espíritos superiores rondam os trabalhos, sondam as sementes, sondam as potencialidades, mas se não virem algo de sério, de útil que eles possam investir, abandonam. Ah, mas nós oramos para começar o nosso trabalho, sim, e a espiritualidade sempre se fará representada por um de seus trabalhadores fiéis. Mas não pense que ele vai obrigar-nos ao amadurecimento, porque nós temos livre-arbítrio e até Deus respeita. Ele vai nos conduzir, ele vai com paciência, orando e pedindo o amadurecimento do grupo, intuir para que as pessoas estudem, ou então afastem-se do trabalho. Há uma turma de médiuns que acreditam que quanto mais ignorante na mediunidade, melhor o processo. Isso demonstra a ignorância que realmente tem. Quanto mais se conhece da mediunidade, olha que a gente está no princípio do conhecimento, menos a gente atrapalha e mais a gente absorve. Agora, para isso, tem que mudar o seu interesse. Eu não estou indo na casa espírita para resolver os meus problemas. Porque se for esse o meu pensamento, eu estou perdendo tempo e fazendo com que as pessoas que lá frequentem também percam os seus. O tempo é algo precioso. O tempo que estamos vivendo agora é um eterno agora. Aquilo que já passou não retorna. Ele é uma marcha constante para frente. Mesmo eu estando parado, o tempo está passando. Não há como voltar, né? Nossa, se eu tivesse entendido isso antes, tinha errado muito menos. Esse tempo já era. Importa daqui para frente. Importa a minha postura mediúnica de agora para frente. Agora nós temos esclarecimento, nós temos a ação dos bons espíritos, livros que nos instruem e pessoas que querem aprender, modificar, compreender, trabalhar, mas que façam isso com esta visão de quanto menos atrapalhar, melhor ajuda. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Em reunião mediúnica nenhuma. Nenhuma. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos círculos organizados, para o trato dos efeitos físicos e notadamente da materialização, se deve à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes, indagadores e pedinchões inveterados, que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconscientes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade dos mesmos. Então, quando a gente pegou a introdução dessa obra, e André Luiz disse que a mediunidade estava desconhecida e ridicularizada, a gente entende por quê. Porque na maioria das vezes nós não temos a responsabilidade esperada de um frequentador. Será que na nossa casa espírita o diretor mediúnico chega para as pessoas que querem frequentar o trabalho
mediúnico que faz essa entrevista, qual que é a sua responsabilidade diante de um trabalho mediúnico? E talvez a pessoa não saiba nem responder, não teve orientação. Então, cabe a ele preparar. Falar, olha, nós vamos fazer um curso a respeito disso, e nesse curso vai ficar bem certo qual que é o compromisso que cada um precisa ter para frequentar. A partir do momento que faz esse curso e se prepara, nós estamos dispostos a renunciar ao interesse pessoal para participar do trabalho. Porque se eu vou, independente do que eu viva, do que eu sofra, do que eu estou passando, e me integro à espiritualidade totalmente, à proposta, naturalmente nada fica esquecido. Se estamos em dificuldade, os espíritos entendem. Eu me lembro muito, nós já narramos aqui, a passagem do livro Loucura e Obsessão, quando o médium Antenor chegava à casa de trabalhos espiritualistas e olhava aquela multidão de pessoas que esperavam o seu trabalho mediúnico na busca de consolo. E ele que trazia de casa suas dores da alma, a esposa doente, dificuldade financeira, a oficina de carpintaria sem serviço. Ele chora. Ele fala, meu Deus, supra a minha dificuldade, porque eu sou um dos primeiros que precisam. Mas existem outros mais asfaimados do que eu mesmo. E eles estão aqui batendo a porta, pedindo amparo. Que não me falte, Senhor, a fé e a dedicação para recebê-los. Naquele momento, seu pedido era tão sincero que a espiritualidade o abraça e o reconforta. Alguns espíritos ligados àquele culto vão até a sua casa e fazem um tratamento espiritual na sua esposa, para que ela melhorasse, para que ela reagisse organicamente, já que tudo que nós temos em farmacologia externa, nós temos no mundo espiritual, com uma série de recursos muito mais profundos, muito mais, com alcance muito maior. E talvez a gente desconheça isso por estar tão preso às coisas da matéria. Ainda inspiram pessoas que pudessem levar para eles serviço, não doações gratuitas, mas oportunidade de trabalhar. Nós chegamos na casa espírita sem problema nenhum, mas queremos que os guias visitem os nossos filhos, que tirem dele, né, as falhas de educação que nós acabamos permitindo, que não combatemos quando eram novos, que deixamos eles à mercê do movimento da sociedade e agora temos medo do comportamento que tomaram e transferimos essa responsabilidade como se eles tivessem, num passe de mágica, a capacidade de mudar o temperamento de alguém. Infelizmente não é assim. Então que eu chegue lá com todas as minhas dificuldades, mas que eu me entregue. E naquele momento, daquela 1 hora, 1 hora e meia, que seja, eu esqueça de tudo. Abra o meu coração e trabalhe com alegria em benefício daqueles que sofrem. Em outros fenômenos, a comparação que ele faz agora, fora do fenômeno de materialização. Idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhes cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior, que sucaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar
o campo indispensável à receptividade dos agentes de ordem mais elevada. Incapazes porque não abraçaram ainda a proposta moral do Espiritismo. São espectadores do fenômeno. A mediunidade por si é neutra. Gerar fenômeno, muitas pessoas geram, mas com qualidade, muito pouco. Na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos, constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la a tomar certas imagens, mantidas pela onda mental persistente, como situações e personalidades reais, tal como uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por vê-las no retrato animado de um filme. Olha que interessante essa questão. À medida que você vai induzindo aquela mente a uma certa ideoplastia, ela vai acreditando nessa ideoplastia, ela vai convergindo o seu fenômeno para aquele tipo de trabalho. Ela está mantida numa onda mental persistente. Por isso que nós vemos em algumas casas certas características de fenômeno, pessoas que já levam consigo certos clichês de entidades, né? Caboclos, preto velhos, mentores assim que recebem esse título e a pessoa só consegue recebê-los porque se prende a eles. Não que não existam, não é isso que está sendo colocado, mas são pessoas que foram induzidas a levarem o seu trabalho mediúnico para que estas personalidades manifestem. Ao passo que deviam estar totalmente abertas, para que a manifestação ocorresse nela como uma água que corre num rio, livre dos clichês mentais, livre das orientações daqueles que querem prender as pessoas à sua ignorância. Perdão. O trabalho mediúnico é vasto. Se nós formos nas casas espiritualistas, há apenas uma linha de espíritos que lá trabalham. Com certeza existem outros, mas que acabam ficando presos à ideoplastia daqueles que direcionam, porque acreditam apenas que aqueles espíritos possam orientar, trabalhar e conduzir os seus cultos. Nós não devemos trazer essa crença para a doutrina espírita e deixar que os espíritos que aqui comuniquem com naturalidade, apresentando-se da forma que se acharem melhor, se sentirem afim com essas ideoplastias ou não. Não é porque recebe dessa forma que tem essa característica, que é isso, que é aquilo. Espíritos são homens que perderam o corpo, mas não perderam as suas crenças e muitos as suas superstições e só acreditam estarem no caminho certo, mantendo, alimentando-as e sendo alimentado por outras pessoas. O trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita é um trabalho livre. Todos aqueles que manifestam vão receber a mesma atenção, principalmente quando se empenham dentro da disciplina, porque um trabalho disciplinado, os espíritos vão se apurando cada vez mais e vão se depurando dos seus costumes, assim como os médiuns, para que a mediunidade alcance um nível superior de atenção, de trabalho, de introspecção, de pesquisa. Os bons espíritos não têm que se vestir com essas características fantasiosas da nossa mente para trabalharem. Eles simplesmente precisam de um campo. Então, se eu estou recebendo uma influência espiritual, não preocupa em uma nomenclatura para isso, em uma característica, mas no conteúdo que ela possa oferecer.
para que a gente não deixe que a nossa mente fique completamente conduzida, induzida para algum tipo de trabalho ainda preso ao folclore das comunicações espirituais. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos, desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo, dentro das manifestações, se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências desgradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. Aceitando sugestões deprimentes quando se entregam ao culto da magia alvitante, arremessam de si próprias imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham em face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância. Quantas pessoas que acreditam ser vítimas de trabalhos espirituais. Eu me lembro, certa vez, de uma companheira da casa espírita que chegou para mim reclamando que o trabalho mediúnico não atendia às suas demandas, que foi necessário recorrer a uma outra casa para que os trabalhos de macumba que foram feitos para ela pudessem ser desfeitos. E hoje, analisando isso, a gente entende como que essas pessoas estão presas ao culto da feitiçaria, como se esses espíritos tivessem o dom de propagar o mal, independente da sua fé, da sua crença, da sua oração, do seu trabalho. Como se nós fôssemos vítimas sem defesa de todas as atitudes negativas que podem ser feitas contra nós. Se alguém quer fazer um trabalho de magia para o outro, basta pensar negativamente. Pensar no mal para aquela pessoa, você já fez o trabalho. Porque o trabalho é energia. E nesse momento que você pensou e metabolizou e formou imagens, você deu vida a uma energia negativa que foi projetada pelo seu pensamento, que pode alcançar aquela pessoa se ela estiver fragilizada no mesmo processo de sintonia. Se nós queremos nos proteger do mal, basta trabalhar no bem. Observemos espíritos que moram nas colônias superiores. Quando eles descem as colônias inferiores, os inferiores nem conseguem vê-los, porque estão em sintonia diferente, em padrão vibratório diferente. Se eu não quero que o mal chegue a mim, eu tenho que estar num padrão vibratório diferente do mal. Eu não posso estar num padrão da crítica, do azedume, da perseguição, do ódio, do ciúme, da inveja, porque isso baixa o nosso padrão vibratório com pessoas e nos colocam à mercê desses pensamentos. Aí qualquer espírito oportunista, qualquer energia mental direcionada alcança-nos a intimidade e começa a alterar estados de saúde para estados patológicos, emocionais e, com o passar do tempo, vai somatizando em estados físicos. A maior defesa que nós temos contra o mal é o trabalho no bem. Contra o pensamento negativo, o pensamento positivo. Como educar o pensamento? Substituindo hábitos, implantando um reflexo condicionado. E esse reflexo condicionado, que era negativo, que era imediatista, passa agora a ser um reflexo condicionado no bem, pensado no bem, trabalhado no bem, fazendo com que a gente crie uma defesa em torno de nós. Sem que para isso eu tenha que estar alimentando espíritos para fazer o serviço que cabe a mim. Eu preciso elevar-me como pessoa para ser de espíritos superiores alguém em cujo eles espelhem o pensamento para uma orientação, uma conversa saudável, um estudo reflexivo, uma mensagem espiritual. Então, se nós queremos fugir dessas crenças vulgares, trabalhe no seu crescimento
moral, no seu crescimento espiritual. Submetida a mente à idolatria desse Jaez, passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais receptiva porque com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma tanto o bem que tonifica quanto o mal que perturba. Se eu acreditar que o mal vai me derrubar, eu já abri as portas para que ele me derrube. Basta um simples empurrão e nós vamos tombar. Se eu não acreditar que eu sou capaz de vencer a dificuldade, eu já perdi para ela. Então, em questão mediúnica, quando os espíritos nos ameaçam, eu vou destruir a sua vida. Não, não vai, meu. Não vai porque eu não vou sintonizar com você. Não que você não queira. Não estou te desafiando a fazer, mas estou colocando meu ponto de vista. Não quero mais. Se te fiz o mal, me perdoe. Me dê condição de ser inferior, de ser uma pessoa simples como você também é. Mas eu não acredito no mal. Eu acredito no bem. Eu acredito que se hoje você não é capaz de me perdoar, com o tempo, com a reflexão, com certeza será. E aí a gente pode ir vencendo gradativamente. Encerrando aqui esse capítulo. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, uma vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca a criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes das trevas ou da luz a que se afeiçoe. Então, se nós conservarmos a nossa mente na inferioridade, nas coisas corriqueiras, nas coisas temporárias, estamos caminhando para tombar. Vamos agradecer a Deus esse momento, essa reflexão. Senhor Jesus, nos abençoe e nos proteja. Ajude-nos a nos proteger das nossas próprias fragilidades. Ajude-nos a nos fortalecer moralmente. Permita, Senhor Jesus, que possamos crescer como espíritos, vivendo as oportunidades que a vida nos concede. Direcione ao Lar Cristão Paulo de Tarso o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso desejo que todos recebam nesta noite o mais sincero sentimento de fraternidade e de paz. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja. Na próxima semana, iniciaremos capítulo 20, o capítulo da psicometria, da leitura das ondas mentais. Que Deus nos abençoe a todos. Até lá, se Deus quiser.